Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. A semana foi repleta de acontecimentos que tiveram bastante impacto na vida política internacional. Nós vamos selecionar alguns deles e apresentar algumas informações e reflexões para o nosso público amigo. Como sempre, começamos pedindo a vocês que adiram à Frente Brasil 247. Seja um apoiador do nosso canal. Como está informado aí embaixo na tela, existe o mecanismo do Pix, pelo qual você pode fazer uma assinatura e brindar o seu apoio à TV 247. Lembrando sempre, o site Brasil 247 e a TV 247 são veículos importantíssimos da comunicação brasileira e latino-americana na luta pela democracia no Brasil, pela soberania nacional brasileira e pela autodeterminação de todos os povos. Lutamos pela integração latino-americana, por um mundo de paz, pela democratização das relações internacionais, sem hegemonismos, sem imperialismos, sem guerras, sem golpes, sem intervenções. A semana no mundo, meus amigos, foi marcada ainda pelos ecos do regresso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao centro do cenário político brasileiro. Vocês devem se recordar, aqueles que acompanharam o nosso programa no sábado passado, que nós comentamos aqui sobre o impacto que teve aquele pronunciamento épico do presidente Lula no dia 10 de março, o impacto que isto teve na América Latina, a grande repercussão entre chefes de Estado, entre ex-chefes de Estado, entre órgãos de comunicação social, entre organizações não governamentais, movimentos sociais, partidos políticos progressistas de toda a região. E nos referimos também à repercussão que o discurso épico do Lula teve internacionalmente, no plano fora da América Latina, em todo o mundo, porque o discurso do Lula ecoou na Europa, na Ásia, na África, enfim, em todas as regiões. Mas tudo indica que a presença do Lula no posto central da vida política brasileira desde aquele dia continua repercutindo. E agora, sob uma forma mais específica, que é exatamente a ação do presidente Lula como o líder internacional, o líder mundial que ele procurando projetar uma ação, já que o governo brasileiro, genocida e completamente indiferente à morte de quase já 300 mil brasileiros, projetar uma ação do Brasil no cenário internacional a partir das posições das forças democráticas e progressistas e que representam os interesses nacionais em favor de uma ação conjugada internacionalmente entre essas forças políticas democráticas brasileiras e lideranças mundiais e a própria comunidade internacional, a ver como se pode enfrentar essa tragédia humanitária, essa tragédia sanitária, essa crise imensa que o Brasil e o mundo estão atravessando. Então, o Lula, depois que fez aquele pronunciamento e começou a manter entendimentos com a série de lideranças políticas nacionais e forças políticas do quadro partidário e dos movimentos sociais brasileiros, o presidente Lula saiu em campo também para agir em relação à geopolítica e para a busca de coordenação de esforços com lideranças de todo o mundo. E, no caso, lideranças que estão no poder, independentemente da ideologia, independentemente da orientação política que seguem. Então, durante esta semana, que está terminando hoje, o presidente Lula deu algumas entrevistas importantes em órgãos da mídia internacional e se dirigiu
a lideranças de alguns países, eu vou mencionar agora, para tratar do problema das vacinas. Especificamente, o presidente Lula mandou mensagens para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e para o presidente da França, Emmanuel Macron. A todos três, o presidente Lula fez um apelo de que ajudem e tomem a frente da convocação do G20. G20 é o grupo das maiores economias do mundo, as 20 maiores economias do mundo, para que no G20 possam ser abordados os assuntos ligados ao combate à epidemia, ao combate à pandemia da Covid-19. Chegou a fazer um apelo para que esses líderes mundiais tomem em suas mãos o enfrentamento deste estado de guerra. Foi esta a expressão que o Lula apresentou, que o mundo está vivendo uma situação de guerra. E uma situação como esta não pode ser enfrentada senão através da cooperação internacional. E, obviamente, que ao fazer este apelo, o presidente Lula também se coloca à disposição, nos marcos da sua atividade, para ajudar naquilo que for possível para enfrentar este problema. O Lula bateu na tecla, além de ter batido na tecla da cooperação e do multilateralismo, que é o princípio que deve reger as relações internacionais, ele bateu muito na tecla dos esforços conjugados para a vacinação em massa da população mundial. Lembrando sempre que o Brasil está enfrentando um doloroso transe. O Brasil hoje é o principal foco de irradiação da pandemia no mundo, com essas variantes todas que se desenvolveram aqui, e com o comportamento completamente desleixado do governo federal, com o negacionismo que esse governo vem praticando, com o fato de que o titular do Palácio do Planalto renega os conselhos e as determinações da Organização Mundial de Saúde e da comunidade científica nacional no que diz respeito à necessidade imperiosa de promover-se uma política de confinamento que seja realmente efetiva e que possa, de fato, frear a disseminação do vírus. E essa constatação nós fazemos no momento em que saíram pesquisas de opinião pública dando conta de que quase 80% da população brasileira tem a percepção de que a pandemia está totalmente fora do controle das autoridades nacionais. Porque os governadores e prefeitos de capitais, muito embora alguns deles tenham feito esforços meritórios no sentido de, no âmbito da sua atividade, do seu campo de gestão, encontrar soluções tópicas para o problema, mas o fato é que esse problema não pode ser enfrentado senão com uma coordenação nacional, e essa coordenação nacional nem há, nem haverá, porque o governo federal, que seria o ente encarregado de liderar e de promover esta coordenação nacional, não quer fazer e não vai fazer. Então, é preciso encontrar uma solução, inclusive nos marcos da institucionalidade brasileira, a ver se os outros poderes, porque a República Brasileira tem 3 poderes. Isso aqui não é uma ditadura, embora o presidente da República pretenda impor uma tirania, impor uma ditadura, ele vem falando, inclusive, em estado de sítio e coisas semelhantes, mas nós temos outros poderes republicanos, ao legislativo, ao judiciário, aos governadores dos estados. Então, se o governo central do país, o governo federal do país, não quer tomar medidas e quer continuar promovendo essa política de genocídio, é preciso que os outros poderes tomem em suas mãos a solução do problema. Mas, além disto, o Lula, como é um líder mundial e um homem que tem experiência de estadista, um político de larga visão, de perspicácia, ele compreende que, mesmo o problema brasileiro e o de outros países, ainda que fossem encarados como autoridade central coordenando, esses problemas não poderão ser resolvidos fora do âmbito da cooperação global. Aliás, é isso que prega a Organização Mundial de Saúde,
É isso que defendem uma série de governos pelo mundo, nomeadamente o da República Popular da China, o governo da Rússia também, vários governos progressistas latino-americanos. Então, o apelo do Lula é voltado para a cooperação global, para o exercício do multilateralismo e para que o G20 assuma a liderança mundial do enfrentamento desse problema, naturalmente, lado a lado com a ONU, e por isso mesmo eu vou aqui compartilhar com vocês, para efeito de ilustração da nossa transmissão, vou compartilhar aqui com vocês essa informação que nós publicamos na sexta-feira no site Brasil 247, depois que, na véspera, nós tínhamos publicado o apelo que o Lula fez ao presidente Biden dos Estados Unidos. Na sexta-feira, ele fez este apelo aos presidentes da Rússia e da França. Então, ele diz, a notícia diz: Lula também apela a Macron, presidente da França, e a Putin, presidente da Rússia, por uma nova reunião do G20. E, entre aspas, a frase do Lula: o mundo está em guerra. Então, o site Brasil 247 tem acompanhado com bastante precisão, com bastante atenção, esses acontecimentos mundiais e o papel que o Lula vem desempenhando nesta luta contra a pandemia e a defesa que ele faz da cooperação internacional e da tomada de providências que venham a ajudar também o Brasil, porque é disso que se trata. Na medida em que o Brasil se tornou o epicentro da pandemia, o principal foco irradiador, e mais do que isso, na medida que a população brasileira está sendo vitimada por uma política que resulta em genocídio, é preciso apelar à cooperação internacional para salvar a vida do povo brasileiro. Então, a gente quer aqui parabenizar o presidente Lula e queremos nos incorporar a esta campanha internacional que ele está, no final das contas, liderando. É por isso que a volta do Lula ao centro da vida política nacional revolveu muitas relações, apresentou novas perspectivas. O governador Flávio Dino, do Maranhão, e militante, membro da direção nacional do PCdoB, já fez um apelo por uma união das forças democráticas e progressistas do país. Ele chegou a mencionar uma união das forças de centro e de esquerda em torno da liderança do presidente Lula para enfrentar os emergentes problemas nacionais e os grandes desafios de nossa população. Então, é esse o recado que eu queria dar em relação ao exercício da liderança mundial por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e me somar a todos aqueles que consideram que nós estamos vivendo uma nova fase da vida política nacional e que essa nova fase pode realmente abrir uma perspectiva progressista para o nosso país. E que, se isto ocorrer, nós vamos estar diante de um novo exercício de uma política multilateral por parte do Brasil, da expressão da liderança do Lula perante outros chefes de Estado, e isso vai descortinar, obviamente, uma nova perspectiva para o nosso país. Eu estou aqui querendo abrir uma nova notícia que faz parte do nosso temário de hoje e fez parte também do nosso noticiário. Foi um assunto muito comentado na mídia internacional e nas redes sociais. Está aí. É a questão do presidente Putin. Foi um vídeo, o vídeo está anexado aí à matéria. Putin disse que Biden se viu no espelho quando o chamou de assassino. Vocês sabem que, na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu uma entrevista a um veículo da mídia estadunidense e, de uma maneira assim desabrida, de uma maneira desenfreada e sem nenhuma educação diplomática, sem nenhuma etiqueta de estadista,
chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de assassino. E o presidente Vladimir Putin, no dia seguinte, fez uma transmissão pela TV russa, e isso foi veiculado em toda a mídia internacional, dizendo de maneira muito irônica, mas em termos civilizados, com muita diplomacia, com muita educação, sem altear a voz, dizendo o seguinte, que é muito provável que o Biden tenha se visto no espelho. E eu me recordo aqui, ao escutar as palavras do presidente Putin e tudo que ele disse sobre a história dos Estados Unidos, que é uma história de opressão, uma história de expoliação, uma história de cometimento de crimes contra países independentes, contra povos que lutam pela sua liberdade, pela sua autodeterminação, uma história de crimes contra a própria população, porque foi uma história de escravagismo durante muito tempo, e até hoje, quando as populações negras lutam contra o racismo nos Estados Unidos, ocorrem aqueles atos repressivos, assassinatos, etc. Eu só me lembro de uma frase do grande escritor russo que amava o povo russo, o Fyodor Dostoiévski. Ele dizia que o grande povo russo, era assim que ele se referia ao povo russo, ele dizia o grande povo russo é um povo nobre, é um povo generoso, e ele dizia, chega a ser até um povo ingênuo. Então ele dizia, a ingenuidade do grande povo russo. Mas quando ele dizia isso, não era pejorativamente, era para se referir à boa-fé do povo russo. Então, ao ver essas palavras, a gente constata que os russos não são nada ingênuos. Ao ver a maneira como o presidente Putin reagiu aos ataques do Biden, das ofensas do Biden. Os russos não são nada ingênuos. E os estadistas russos tampouco são ingênuos. E o presidente Vladimir Putin, que foi ofendido, não é ingênuo. Ao contrário, ele se mostrou muito vigilante, se mostrou muito capaz de reagir a esse tipo de ataques, de críticas, e reafirmou, isso que é importante, ele reafirmou que a Rússia continuará defendendo o seu caminho nacional de desenvolvimento e continuará sendo um país assertivo e presente na vida política internacional. Gostem os Estados Unidos disto ou não. Então, esse é um registro importante, porque eu considero que a atitude do presidente dos Estados Unidos, em face do presidente russo, agrava as tensões internacionais, atiça conflitos, provoca conflitos. Claro que a Rússia não vai entrar no jogo dos Estados Unidos, claro que ele vai manter o equilíbrio no nível das suas reações, mas é preciso não deixar de levar em conta que ele chamou de volta à Rússia o embaixador russo em Washington para consultas. E quando um presidente da República faz isso com seu embaixador, não quer dizer que está rompendo as relações diplomáticas, mas está dando um aviso. Claro que o embaixador russo depois vai voltar para Washington, as relações vão continuar, mas o fato é que o Biden, hoje faz exatamente 2 meses que ele tomou posse, ele conseguiu em tão pouco tempo envenenar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, dito isso, eu quero passar para um outro assunto muito importante no nosso programa de hoje, que vai, inclusive, ocupar um razoável tempo nosso, que é esse encontro que acaba de se realizar na cidade de Anchorage, que é uma cidade do Alasca. Como vocês sabem, o Alasca é um território dos Estados Unidos, na verdade, é um estado dos Estados Unidos. E nos dias 18 e 19, agora de março, portanto, anteontem e ontem, realizou-se nesta cidade do Alasca um encontro considerado encontro bilateral de alto nível para a promoção do diálogo entre a China e os Estados Unidos. É o primeiro encontro oficial entre as duas diplomacias.
é um encontro que certamente desperta o interesse da comunidade internacional, além de despertar, claro, o interesse da população chinesa e da população estadunidense, porque são dois grandes países, são as duas maiores economias do mundo, e são os países hoje mais influentes do mundo, em todos os campos, econômico, financeiro, comercial, político, diplomático e militar. Então, é claro que um diálogo entre essas duas potências chama a atenção de todo mundo, que, obviamente, deposita nesse diálogo a expectativa de que os dois países consigam encontrar um caminho de cooperação, um caminho de entendimento e evitem um tensionamento, evitem conflitos, evitem confrontações que só trariam mais insegurança, mais instabilidade para uma situação internacional já de per si difícil. E relações essas, é bom a gente notar, que no último período do governo Trump foram muito tensionadas, porque o governo Trump não passou um dia sequer do seu mandato sem atacar a China, inclusive tentando, no que ele conseguiu, em parte, envolver os seus aliados, países apaniguados ou governos apaniguados, como foi o caso do governo brasileiro, que se colocou a serviço do Trump nos ataques inconsequentes à China, porque o Trump acabou utilizando o governo brasileiro como um instrumento servil, um instrumento submisso da sua política externa belicosa, da sua política externa unilateralista. Então, as relações entre a China e os Estados Unidos foram muito prejudicadas no período do governo Trump, e esse tensionamento preocupou muito a comunidade internacional. Então, é natural que um encontro como este tenha sido aguardado e acompanhado com bastante expectativa positiva por parte da comunidade internacional. No final do encontro, como é de praxe, chegaram lá a comunicações que significam a manifestação da boa vontade de prosseguir no diálogo e a manifestação de que essas relações não vão se deteriorar, de que não haverá rompimento, mas o fato é que o encontro teve momentos muito tensos a partir da sua abertura. Então, essa notícia, a primeira notícia que nós compartilhamos sobre este encontro, mostra isso. A China acusa os Estados Unidos de fazer provocações na abertura da reunião no Alasca. E essas provocações prosseguiram durante algumas falas dos responsáveis pela política externa estadunidense. É preciso dizer que as duas delegações foram chefiadas assim: a dos Estados Unidos, pelo seu secretário de Estado, que é o responsável pela política externa, Antony Blinken, e acompanhado pelo assessor de segurança nacional do presidente Biden, o senhor Jack Sullivan. Da parte chinesa, estavam representados, a delegação chinesa foi chefiada pelo senhor Yang Jiechi, que é o chefe do escritório central de política externa do Comitê Central do Partido Comunista da China, e esse senhor Yang Jiechi é membro da mais alta cúpula da direção do Partido Comunista da China, o Bureau Político desse partido, que é o partido que dirige a sociedade chinesa, e presente também o responsável principal da política externa do país, que é o chanceler Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China. Portanto, de ambos os lados, uma representação de elevadíssimo nível. Por que a China reagiu assim em relação aos ataques dos Estados Unidos? Porque, meus amigos, os Estados Unidos chegaram na reunião acusando a China de ser um país que tem pretensões de domínio na Ásia e no mundo, acusando a China de atropelar as regras internacionais, nas palavras deles, para exercer a hegemonia mundial, acusando a China de espionagem cibernética contra os Estados Unidos, acusando a China de más práticas comerciais. E pior do que isto, acusando a China de violação dos direitos
humanos em seu próprio país, de violação da democracia, de perseguir as assim consideradas por eles minorias étnicas, consideradas pelos Estados Unidos minorias étnicas. Então, a China, claro que houve momentos de tensão durante este encontro, a China reagiu e disse que são os Estados Unidos que estão envenenando a situação e designou como provocações essas acusações estadunidenses. Eu vou aqui resumir em alguns breves tópicos o recado que a China deu para os Estados Unidos relativamente a essas provocações. O senhor Yang Jiechi, que é o responsável da política externa do Comitê Central do Partido Comunista da China, declarou o seguinte, depois de refutar e rechaçar os ataques estadunidenses, ele disse o seguinte: a China vem a esta reunião com o propósito de fortalecer a comunicação, de conduzir bem as diferenças e promover a cooperação bilateral. Então, veja a diferença de tom, veja a diferença de perspectiva. A China veio interessada em aplainar os problemas com os Estados Unidos, encontrar um caminho de entendimento. Disse ainda o senhor Yang Jiechi, a expectativa dos povos chinês e estadunidense é uma expectativa de acordos bilaterais e de cooperação bilateral. E disse ainda, esta é a expectativa da comunidade internacional. A comunidade internacional, segundo o dirigente comunista chinês, tem todo interesse em que a China e os Estados Unidos mantenham um bom entendimento, porque isto é bom para a paz mundial. Por isso, ele disse, nós devemos assumir conjuntamente responsabilidades com a paz, a estabilidade e o desenvolvimento global. Fez esse apelo aos Estados Unidos. Ao invés de prosseguir uma política unilateralista ou de fazer uma política de multilateralismo apenas retórico, ou de multilateralismo que visa a mobilizar aliados estratégicos para conter o desenvolvimento da China, ou para tomar a China como rival, ou como um país inimigo, a China faz esse apelo aos Estados Unidos, vamos nos juntar para defender a paz, a estabilidade e o desenvolvimento de todos os países do mundo. E reafirmou que os princípios da política externa chinesa são os princípios de defesa da paz, do desenvolvimento compartilhado, da igualdade entre as nações e da justiça. Então, a gente observa um comportamento bem diferente entre um país e outro. Muito interessante observar que o responsável da política externa do Partido Comunista da China, no momento de tensão da reunião, ele disse o seguinte: os Estados Unidos não têm altura, não têm envergadura, nem política, nem moral, para criticar a China ou para atacar a China, para dizer que a China é um país que não respeita as normas democráticas e para tratar a China com superioridade. Então, ele lembrou que já se foi o tempo em que a China se comportou, foi tratada no mundo como um país de quinta categoria, ou foi oprimido, espoliado, vilipendiado pelas grandes potências internacionais. Esse tempo passou. Então, a China, disse o senhor Yang Jiechi, não aceita o tratamento de superioridade por parte dos Estados Unidos. Relações bilaterais têm que ser relações na base da igualdade. E não há países maiores e países menores, países mais poderosos e países menos poderosos, até porque, se nós formos tratar do assunto nesse nível, a China hoje é um país bastante poderoso. E o senhor Yang Jiechi disse ainda que a China e os Estados Unidos têm, sim, sistemas políticos diferentes, que podem ser até considerados, aqui é uma observação que eu acrescento, do ponto de vista ideológico, podem ser considerados, e são, de fato, sistemas políticos e ideológicos antagônicos do ponto de vista da concepção, da filosofia, dos objetivos e da missão histórica, porque um
é um sistema capitalista e imperialista, que são os Estados Unidos, e o outro é um país socialista, que luta pelo bem-estar social, pela justiça social, pelo progresso, pelo desenvolvimento e pela paz. Mas, mesmo assim, mesmo sendo sistemas de governo e ideologias e sistemas políticos antagônicos, a China disse: fiquem tranquilos, nós respeitamos a diversidade. Nós somos um país que se orienta pelo socialismo, pelo comunismo, dirigido pelo Partido Comunista, mas não temos ambições de fazer uma política destrutiva em relação às chamadas democracias ocidentais, muito menos ao sistema de governo dos Estados Unidos. E é um recado, obviamente, para que eles também se comportem desta forma em relação à China. Porque, ao dizer isto, a parte chinesa também disse o seguinte: nós, do mesmo modo que respeitamos a diversidade de sistemas políticos, não aceitamos interferência nos nossos assuntos internos. E, a propósito, então, das aludidas questões pelos Estados Unidos de que a China não respeita os direitos humanos das etnias, a parte chinesa foi enfática ao dizer o seguinte: Taiwan, Hong Kong e Xinjiang, que são regiões que os Estados Unidos vêm dizendo, os Estados Unidos e outros países ocidentais vêm dizendo que a China não respeita a democracia e os direitos humanos. Taiwan, Hong Kong e Xinjiang são partes inalienáveis da China. Então, não adianta os Estados Unidos e outras potências ocidentais pretenderem interferir nesses assuntos, porque são assuntos internos da China. E, como parte inalienáveis da China, a China não vai jamais aceitar a separação desses territórios da sua integridade republicana e da sua integridade territorial, da integridade do seu sistema político e territorial. E, portanto, deu o recado: a China se opõe firmemente à interferência dos Estados Unidos nestes assuntos. Então, uma condição óbvia para que as relações entre os dois países caminhem por uma via de entendimento bilateral é que os Estados Unidos renunciem a este propósito de se imiscuir nesses assuntos, interferir nesses assuntos e mandar nesses assuntos. A China já deixou isso muito claro. E quero ainda ressaltar sobre esse encontro e sobre a posição chinesa, que o senhor Yang Jiechi, que falava em nome do Partido Comunista da China, ele disse que reafirmava ali as orientações e o pensamento do presidente da China, que é também o secretário-geral do Partido Comunista da China, portanto, é o líder máximo do partido. Ele disse: eu quero aqui reiterar a orientação do presidente Xi Jinping sobre política externa e sobre as relações com os Estados Unidos. Então, disse ele, a orientação do presidente Xi é não conflito, não confrontação, respeito mútuo e cooperação com benefício recíproco. Então, meus amigos, eu encerro esse assunto dizendo o seguinte, que da parte da China, o recado que foi dado foi nesse sentido, de que ela busca o entendimento. Agora, ficou óbvio, busca a convivência pacífica, a coexistência pacífica com os Estados Unidos. Agora, ficou óbvio que este caminho é duro, este caminho é difícil. Por que é difícil? Porque os Estados Unidos não aceitam a emergência da China como um ator fundamental da geopolítica, como um ator fundamental da vida política internacional. E os Estados Unidos entendem o desenvolvimento da China, que é impetuoso, claro, a olhos vistos, e entendem no sentido de consideram esse desenvolvimento e consideram esta presença da China no mundo, essas relações multidimensionais que a China passou a desenvolver com todos os países do mundo, com todos os organismos
internacionais como um protagonista do próprio desenvolvimento da ONU, como uma peça fundamental para promover a diplomacia no mundo, os Estados Unidos entendem isto, consideram isto como uma tentativa da China de usurpar o papel que eles arrogam a si, Estados Unidos, de grande potência imperialista e de dominador do mundo. E a China tem dito, não é esse o nosso propósito. O nosso propósito, ao promover o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento econômico, o nosso desenvolvimento tecnológico, e ao desenvolver isso no plano internacional, a promover relações com a nossa vizinhança toda, da região Ásia-Pacífica e com o mundo todo, através dessas iniciativas que a China toma, da nova Rota da Seda, da nova faixa e da nova Rota da Seda, e dos acordos de livre comércio que tem feito, inclusive fez um com os países da Ásia-Pacífico, que é o maior acordo de livre comércio do mundo. A China diz o nosso desenvolvimento interno e a projeção do nosso desenvolvimento para relações internacionais com esta natureza e a cooperação que fazemos no BRICS, na Organização para a Cooperação de Xangai, nas relações com a África, nas relações com a Europa, que acabou de também assinar um acordo bilateral China-União Europeia de investimentos e comércio, as relações que tem com a América Latina, através do Fórum Econômico China-CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, pela qual a China também vem tendo uma presença cada vez maior na economia latino-americana e especificamente na economia brasileira. Eles dizem, nós fazemos tudo isto porque queremos melhorar a vida do nosso povo. E, ao fazermos isto, nós consideramos que podemos também compartilhar o nosso desenvolvimento com os países e povos que se relacionam conosco. E, sendo assim, estes objetivos são irrenunciáveis. A China jamais abrirá mão do objetivo e do caminho que percorre para chegar a este objetivo, que é a promoção do bem-estar social do seu povo e, no plano externo, de cultivar relações pacíficas e de compartilhar o desenvolvimento com o conjunto da humanidade, porque faz isso desde uma perspectiva de um país socialista. E um país socialista é, por natureza, um país cooperativo, um país solidário, um país internacionalista. Então, é preciso que os Estados Unidos e outras potências internacionais tomem isso como referência. A China não vai renunciar a esses objetivos, quer os Estados Unidos queiram ou não. Então, não adianta também, ou não adianta tampouco, os Estados Unidos dizerem que a China está no alvo da sua ofensiva, que o objetivo da sua política externa estadunidense é conter estrategicamente a China, e para isso promove, inclusive, ações militares, reforça o seu poderio bélico, porque hoje a China está em condições não só de seguir promovendo o seu desenvolvimento econômico e comercial, de continuar a sua atividade diplomática e cooperativa com outros países e também reuniu capacidade militar. Então, a China também, na proporção que ela percebe esse perigo, ela também aumentou o seu poderio militar. E no 14º Plano Quinquenal, que acabou de ser aprovado pelo Parlamento da China, o Congresso do Povo, está lá assinalado que eles vão seguir aumentando recursos destinados a também aumentar o seu poderio militar, com uma ressalva. Não é um poderio militar com finalidades agressivas, e sim defensivas. Diferentemente dos Estados Unidos, que mandam os seus porta-aviões, seus navios de guerra, singrarem os mares e oceanos, visando ameaçar países, ameaçar povos, visando atacar, intervir, dar golpes e promover guerras, ou espalhando bases militares pelo mundo, todas elas nuclearizadas, com armas nucleares apontadas
para atacar a soberania de terceiros países. Então, a China também tem reafirmado esse compromisso de desenvolver uma política militar de natureza defensiva. Dessa maneira, meus amigos, eu peço licença para compartilhar também mais um artigo aqui que nós publicamos no site Brasil 247, que foi uma coluna opinativa que eu publiquei nesta sexta-feira, e que é mais ou menos uma espécie assim de conclusão que eu tiro dessas informações que eu acabei de dar sobre a confrontação dos Estados Unidos com a Rússia e com a China, no qual eu procuro afirmar o seguinte: a política de Biden aumenta as tensões internacionais e levanta o alerta em movimentos de solidariedade. Então, o alerta é que os movimentos de solidariedade, os movimentos que lutam pela paz, os movimentos anti-imperialistas, eles encaram esta situação com muita preocupação e ficam em alerta. Só que esse alerta é o que eu procuro defender nesse artigo, é uma coluna minha que eu publiquei no site Brasil 247 nesta sexta-feira. Eu procuro dizer que este estado de alerta dos movimentos de solidariedade traduz-se em ações políticas, ações de massas, visando realmente a combater essa tendência belicista do imperialismo, defender a paz e promover a solidariedade entre os povos. Aliás, este é o objetivo do SEBRAPAZ, do qual eu faço parte, eu sou secretário-geral do SEBRAPAZ, e do Conselho Mundial da Paz, que são entidades que jogam um papel muito importante na luta anti-imperialista, na defesa da paz mundial e na solidariedade entre os povos. Então, eu queria dividir com vocês estas reflexões, porque isso traduz exatamente uma concepção de internacionalismo. Os movimentos populares têm que lutar, obviamente, pelos direitos das populações, pela democracia, por justiça social, por progresso, desenvolvimento, mas nunca esquecer a dimensão anti-imperialista da sua luta, a dimensão da luta pela paz e o internacionalismo e a solidariedade internacional. Então, é a ideia que eu procuro defender nesse artigo e encaminho para vocês aí a leitura destas reflexões. Bom, meus amigos, eu quero terminar o programa de hoje fazendo uma homenagem e lembrando uma data que vai transcorrer durante a próxima semana. No próximo dia 25 de março, o Partido Comunista do Brasil completa... Deixa eu compartilhar aqui o artigo, ver onde é que está. O Partido Comunista do Brasil completa 99 anos. Deixa eu ver aqui se eu acho o artigo na nossa página, porque é um artigo também que saiu no site Brasil 247, e eu acho importante remeter vocês à leitura deste artigo. Pronto. Vocês me desculpem que às vezes o sistema aqui trava, mas isso faz parte da nossa comunicação. Então, meus amigos, eu digo aqui nesse artigo, o PCdoB, que vai completar 99 anos na quarta-feira, quinta-feira, dia 25 de março. O Partido Comunista do Brasil foi fundado no dia 25 de março de 1922. Vai completar um centenário no próximo ano, e agora completa 99 anos. E eu digo no artigo, o PCdoB quer chegar aos 100 anos com força eleitoral e identidade preservada. Então, homenageando este partido que tem muitos serviços prestados à luta democrática no Brasil, à luta social no Brasil, à luta do proletariado brasileiro, à luta de classes do proletariado brasileiro. Um partido que muito tem contribuído para defender a soberania nacional. Um partido que se destacou no concerto internacional por ser também um partido anti-imperialista. Nunca renunciou a essa bandeira. Um partido que se destaca por ser
internacionalista e um partido que não esconde a sua missão histórica, que é a missão de lutar pelo socialismo em nosso país, naturalmente um socialismo com as características brasileiras. Um partido como esse, meus amigos, tem direito à existência e tem direito à sua identidade. Esse partido já foi vítima do anticomunismo das classes dominantes e já passou também por muitos problemas internos ligados a ataques que fizeram à sua identidade, à sua característica fundamental, que é essa característica de ser um partido comunista que luta por uma nova sociedade no Brasil e no mundo. Então, esse partido tem direito a esta identidade. É um partido que tem crescido em todos os setores da vida política e social brasileira, que atua nos movimentos trabalhistas, nos movimentos juvenis, nos movimentos femininos, entre a intelectualidade do país. É um partido com centenas de milhares de filiados e um partido que, sem sombra de dúvida, vai adquirir maior força eleitoral ainda. Eu acredito que nas futuras eleições no país, o partido vai superar uma série de limitações que são impostas por uma lei antidemocrática, que é a lei eleitoral brasileira, e vai conseguir um desenvolvimento das suas forças eleitorais e aumentar a sua bancada, porque esse partido tem uma bancada na Câmara dos Deputados, tem bancadas nas Assembleias Legislativas, tem bancadas nas câmaras de vereadores, mas eu não tenho dúvida de que ele vai superar as limitações impostas pela legislação eleitoral, vai superar os limites da cláusula de barreira e vai aumentar a sua bancada nos níveis estaduais e no nível nacional. E vai fazer tudo isso preservando a sua identidade, preservando o seu nome, preservando a sua simbologia. Vai ser o partido, vai continuar sendo o partido fundado em 1922, reorganizado em 1962, legalizado em 1985 e que segue atuante como Partido Comunista do Brasil, porque esse é o seu nome e essa é a sua identidade, por opção da sua grande militância em todo o país. Então, eu queria deixar este registro, fazer essa homenagem aos seus militantes, aos seus dirigentes, aos seus eleitores e desejar que todos vocês tenham uma excelente semana de trabalho, de estudo, de atividade política e social, deixando marcado o nosso encontro diariamente aqui nos dias úteis, de segunda a sexta, no Bom Dia 247, quarta-feira, às 10 da manhã, o programa O Mundo Como Ele É, e no próximo sábado de volta aqui com a Semana no Mundo. Agradeço muitíssimo, deixo um abraço a todos vocês, reafirmando o nosso engajamento na luta pela democracia, a soberania nacional, um mundo de paz, a democratização das relações internacionais e a autodeterminação de todos os países e povos. Até lá, amigos, e um forte abraço.